Nem só de pão, levando a palavra de Deus ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nem Só de Pão podcast. Fico muito feliz pela sua presença, espero que esse episódio seja uma bênção para a sua vida. Meu nome é Felipe Rocha e hoje eu trarei um assunto bem complexo para vocês, né? É um assunto que muitos fogem dos debates, que é a origem do universo. Acredito que esse assunto vai chamar muito a sua atenção e vai também te edificar. Você está ouvindo Nem Só de Pão podcast. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim começa Gênesis capítulo 1. É um relato poético e poderoso que estabelece os fundamentos da cosmovisão cristã. Os 6 dias da criação, eles apresentam uma progressão ordenada e intencional, culminando na criação da humanidade, feita à imagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, por sua vez, vai detalhar o Jardim do Éden e a relação única entre Deus e Adão. Para muitos cristãos, esses dias eles são períodos literais de 24 horas. Contudo, outros estudiosos, como por exemplo John Watson, ele sugere que os dias de Gênesis eles representam funções e propósitos divinos e não necessariamente uma cronologia rígida. Essa perspectiva ela permite um diálogo mais profundo entre fé e ciência, sem comprometer o princípio fundamental: Deus é o Criador soberano do universo. A mensagem central não é sobre mecanismos exatos, mas sobre o propósito divino e a relação entre o Criador e a sua criação. Bom, no cristianismo existem diversas correntes de pensamento que explicam a criação do universo, cada uma com a sua particularidade. Eu vim trazer hoje para você as 3 principais. A primeira delas é criacionismo jovem. Essa visão, ela defende que o universo e a Terra foram criados por Deus há aproximadamente 10 mil anos, por aí. Ela se baseia em uma leitura literal de Gênesis, apoiada pelas genealogias bíblicas e os argumentos lidos ali dentro, sobre a inadequação do registro fóssil para sustentar milhões de anos de evolução, entre outras coisas. Então eles acreditam que, baseado nisso, a Terra tem entre 6 a 10 mil anos. Esse é o pensamento do criacionismo jovem. Existe também, como segundo ponto, o criacionismo progressivo. Bom, o criacionismo progressivo é um pouquinho diferente, mas ele propõe que Deus ele criou o universo ao longo de eras geológicas. Por exemplo, os dias de Gênesis eles são considerados longos períodos de tempo e não 24 horas como nós conhecemos. Para eles acreditam que esses dias levaram milhões de anos, centenas de anos, A gente não sabe determinadamente, corretamente, mas levou um período de tempo grande. E um dos autores muito conhecidos, que é o Hugh Ross, ele argumenta que as descobertas científicas modernas, como por exemplo a idade do universo da Terra, elas podem ser conciliadas com esse relato bíblico, que para eles faz muito sentido. Como terceira teoria muito conhecida, eu falo para vocês sobre o design inteligente, que para mim é uma das teorias mais bacanas que tem. Ela não está necessariamente vinculada ao cristianismo, tá, gente? É só pra gente entender que é um pensamento que é muito difundido no nosso meio. Mas ela é amplamente aceita por muitos cristãos. Esse movimento, ele vai argumentar que sistemas complexos, como por exemplo o nosso DNA, o olho humano, eles apresentam evidências de design intencional, ou seja, foi algo planejado. Michael Behe, em seu livro A Caixa Preta de Darwin, ele discute essa complexidade irredutível das estruturas biológicas que não podem ou não poderiam ter evoluído de forma gradual e sem uma intervenção de um criador. Para mim, particularmente,
Eu não gosto de expor a minha opinião nem a minha ideia, mas é uma das teorias mais bem explicadas. E eu, particularmente, gosto muito dessa teoria e acho ela fundamental para entender certos conceitos evolutivos e até mesmo a cadeia da criação, aquilo que Deus fez conosco. Entender a sua complexidade é impossível, mas a gente consegue ter um entendimento, um conhecimento básico daquilo que Deus planejou na criação do homem e da humanidade. O mais interessante dessas três teorias é que cada uma delas busca oferecer respostas para conciliar a fé com as descobertas científicas sem abrir mão da nossa crença central de que Deus é o criador de tudo. Vamos pensar de forma racional. Se o universo teve um começo, ele precisa de uma causa, né? Essa é a essência, até mesmo do argumento cosmológico defendido por William Lane Craig, né? E outros apologistas cristãos. Curiosamente, a teoria do Big Bang, né, que foi proposta por aquele padre físico famoso, ele sugere um início claro e definido para o universo. Algo que ecoa poderosamente, ou seja, o haja luz de Gênesis. O famoso John Lennox, né, matemático de Oxford, ele argumenta que Deus não é um tapa-buracos da ciência, de forma alguma. Ele é a resposta para as perguntas que a ciência nem sabe como formular. Ou seja, ciência e fé não são inimigas, elas se complementam sempre. Enquanto a Bíblia responde o porquê, a ciência explora o como. Falando um pouquinho de apologética cristã, para quem não conhece, né? Apologética é uma parte da teologia que você defende a fé cristã, né? A apologética cristã ela tem buscado evidências que apontem para a existência de um Criador. Argumentos, por exemplo, como o ajuste fino do universo, a complexidade irredutível dos sistemas biológicos e até mesmo a universalidade da moralidade, elas são frequentemente utilizadas para fortalecer a nossa fé e ofertar respostas racionais. Paul Davies, né, um físico ateu, por incrível que pareça, ele admite que as leis da física parecem um projeto refinado. E pra gente, como cristão, pra nós, isso não é coincidência, é a assinatura de Deus na criação. Além de Baer e Craig, né, outros autores importantes oferecem abordagens fascinantes sobre a integração entre a ciência e a fé. A Bíblia continua a fornecer inspiração para nós. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele. Esses versículos, eles não explicam os mecanismos da criação, mas eles revelam sua origem e o seu propósito. Fé e ciência não precisam ser inimigas, pelo contrário, elas podem se complementar em uma harmonia surpreendente. A Bíblia, ela não é um livro científico, mas sim um relato sagrado que aponta para o propósito e significado da vida. Ela revela que o universo não é um fruto do acaso, mas da intenção amorosa de um Criador supremo. A ciência, ela busca entender o funcionamento da criação, enquanto a fé nos relaciona o Criador por trás de tudo. Como disse C.S. Lewis, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não só porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todas as coisas. Da mesma forma, e por meio da fé, conseguimos enxergar propósito, sentido e beleza no universo. E se pararmos para pensar naqueles que não acreditam em nada, eu sempre costumo dizer, uma das frases de um dos autores mais renomados que eu já li sobre apologética, o Norman Geisler, ele vai dizer o seguinte: para que você não creia naquilo que Deus fez, é preciso ter muito mais fé, porque não existe acaso, não existe formas geradas ao acaso. Independente de como você compreenda o relato da criação, se como os dias literais ou até mesmo períodos simbólicos, como eu citei aqui, o mais importante de tudo isso é reconhecer que Deus é o princípio e o fim, e é Ele quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Portanto, caro ouvinte,
Continue a buscar o conhecimento, a refletir e a se maravilhar com a beleza do universo. Lembre-se de que toda verdade genuína é, em última análise, a verdade de Deus. Eu agradeço pelo seu tempo, obrigado por ouvir o Nem Só de Pão podcast. Até o próximo episódio, onde continuaremos essa fascinante jornada entre a fé e o conhecimento. Deixo para vocês um versículo para finalizar, que está lá em Salmos 19:1 e diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Graça e paz. Conheça os livros exclusivos do Nem Só de Pão podcast. Participe dos nossos sorteios e descubra histórias que transformam vidas. Acesse nosso site para artigos teológicos e junte-se ao nosso canal de transmissão no WhatsApp. Procurando fazer sua festa inesquecível? Com o Buffet Bozelli, transforme cada momento em uma celebração única. Deliciosos salgadinhos, bolos maravilhosos e tortas que encantam. Buffet Bozelli, a escolha perfeita para momentos especiais. Entre em contato conosco para mais informações.